cidade é o principal espaço de circulação das pessoas. E é nesse ambiente que o Academia de hoje analisa a conexão entre trabalho, moradia, dignidade e cidadania. Como é construída a ideia de trabalho digno e como trabalho e moradia se relacionam. Esse é o tema da tese de Noêmia Porto, doutora em Direito. Geografia do trabalho e da cidade. Estudo etnográfico das dimensões da cidadania a partir das narrativas sobre a Vila Denox. Tese apresentada à Universidade de Brasília como requisito parcial à obtenção do título de doutora em Direito. Orientador, professor doutor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. E para participar do debate que acontece no segundo bloco estão aqui Wilson Roberto Teodoro Filho, doutor em Direito, e Mário Teodoro, doutor em Economia. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. O cenário é a Vila Denox, um vilarejo em Sobradinho, Distrito Federal, que surgiu em 1960, durante a construção de Brasília. A vila, que nasceu pelo trabalho, depois se tornou um lugar de dificuldades de acesso ao trabalho digno, dadas as condições de vida das pessoas. A tese de Noêmia Porto enfatiza que o processo de urbanização, na segunda metade do século XX, não foi capaz de garantir melhores condições sociais, sobretudo nas grandes cidades, e que o trabalho formalizado por si só não resolve os problemas relacionados às demandas do cidadão. Olá, Noêmia, seja bem-vinda à Academia. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Professora, o recorte da pesquisa é a Vila Denox, Sobradinho especificamente. Qual que é a importância dessa pesquisa empírica para as questões do direito do trabalho? Normalmente, o direito do trabalho não é diferente. Os conceituais do direito ficam muito no campo da formalidade, dos aspectos formais. A pesquisa empírica, ela possibilita exatamente isso. Ver no contexto das pessoas, dos cidadãos, como é que eles vivenciam essas categorias que o próprio direito trabalha teoricamente. E para a pesquisa empírica foi escolhida uma forma de pesquisar, que é a etnografia, que é justamente a possibilidade de vivência na vila, conversando com as pessoas e procurando interagir com o modo como cada uma vivencia os problemas do trabalho, e lá encontrei os problemas da moradia e com ela os problemas da cidade. Bom, ao ler a sua pesquisa, a sua tese, eu senti que a gente não consegue chegar a uma conclusão, de fato, quando analisa esses cenários relacionados ao direito trabalhista. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque o direito do trabalho, ele está acostumado a lidar com conceitos que eram bastante lógicos, talvez na década de 30, 40, 50 do século passado, mas conceitos que talvez não consigam lidar com aqueles que são talvez os trabalhadores mais pobres e mais excluídos do sistema de trabalho. Então, a tese não exatamente conclui como refazer esse conceitual, mas ela propõe uma nova hermenêutica do trabalho, da proteção e do trabalho visto a partir da própria Constituição da República. Ok, bom, é um assunto muito extenso, a gente daqui a pouquinho te dá um pouco mais de espaço para você falar, porque agora a gente vai apresentar a bibliografia usada pela Noêmia na pesquisa. Cidades Rebeldes, autor David Harvey, editora Martins Fontes. Cidadania Insurgente, Disjunções da Democracia e da Modernidade no Brasil, autor James Houston. Editora Companhia das Letras. Direito Legal e Insulto Moral. Dilemas da Cidadania no Brasil, Quebec e Estados Unidos. Autor Luiz de Oliveira. Editora Garamond. Professora, agora a gente abre espaço para que você conclua e coloque mais informações para a gente sobre a pesquisa. Essa é uma pesquisa que foi realizada entre 2010 e 2014, a partir da vivência nesse local do Distrito Federal, a Vila Denox, através de entrevistas e convivência com os trabalhadores e com as trabalhadoras residentes ali. É claro que, num primeiro momento, a entrada na vila foi em busca de como esses trabalhadores rearticulavam ou articulavam a ideia de trabalho,
O que para esses trabalhadores seria trabalho protegido? O que eles considerariam ser um patamar de segurança no trabalho? Mas chegando lá, como é próprio da pesquisa empírica, houve outros achados. A ideia de que reivindicar o espaço da cidade, estar na cidade, reivindicar o direito de morar, comovia mais coletivamente esses trabalhadores do que propriamente uma demanda por trabalho formal. Ter a possibilidade de ser cidadão na cidade era e parecia ser mais importante naquele momento. É claro que também na vila foi possível encontrar todos os fluxos migratórios que são próprios, não apenas no Brasil como fora do Brasil. Fluxos migratórios que são muito mais direcionados à ideia de acessar uma ocupação que possibilite a sobrevivência dos seus e a formação de novas gerações. Só que o DENOX, por incrível que pareça, formalmente ele faz parte de Sobradinho, mas materialmente ele não faz parte de Sobradinho, porque os moradores não se sentem moradores de Sobradinho, eles se sentem moradores do DENOX, com as suas próprias reivindicações, com o seu modo de articular as demandas, em um lugar que eles consideram importante para essa vivência. E ali foi possível também encontrar aquilo que a gente pode chamar de excedentes da produção capitalista. Trabalhadores que não conseguem inserção formal, ou pouco conseguem, ou jamais conseguirão inserção formal. E é bastante interessante notar como os filhos dessa geração são filhos que pensam em saídas extraordinárias. Como adolescentes que eu entrevistei na vila, pensavam num futuro quase improvável. Ser médico, por exemplo, um jogador de futebol famoso ou uma modelo. E esses adolescentes que mal tinham que comer no final do dia, pensavam nessa vida extraordinária exatamente por não perceber, no horizonte mais perto, a ideia de estudo ou de meritocracia como sendo real e possibilidade de acesso a um trabalho formal e protegido. Também na vila foi possível compreender que, embora o direito do trabalho se preocupe bastante com categorias como trabalho digno, segurança, proteção ambiental, para esses trabalhadores, esses conceitos não fazem tão sentido. Na verdade, dignidade para eles significa a possibilidade de trabalhar no que gostam, a possibilidade de ter tempo para poder cuidar da própria vida, dos próprios filhos e poder se proteger não apenas do tráfico ilícito de entorpecentes, como também da polícia. E aí é interessante notar que o trabalho formal aparece na fala desses moradores não como um trabalho indigno, mas como uma possibilidade. E mesmo aqueles que têm acesso ao trabalho formal, com carteira assinada, têm demandas diferentes daquelas que o direito imagina. E são demandas por reconhecimento, demandas por respeito, demandas por igualdade. Então, o que se nota dessa pesquisa é que os nossos conceitos tradicionais de trabalho e de dignidade precisariam trazer para o centro do debate aquilo que os próprios cidadãos articulam como dignidade e como trabalho. A gente pode concluir que nem mesmo no trabalho formal essas garantias são asseguradas? Mesmo aqueles poucos trabalhadores que acessam o trabalho formal, normalmente como terceirizados, ou como empregados em pequenas fábricas ou pequenos negócios, a demanda por respeito e consideração permanece. Eu me lembro muito bem de uma moradora da vila, uma das poucas com trabalho formal, que tinha um discurso muito forte, dizendo que ela dava tudo por aquele trabalho, mas ela não tinha reconhecimento. E eu fiquei imaginando o que seria reconhecimento. E reconhecimento para ela não era ter a carteira assinada, o pagamento de hora extra e o salário no final do mês. Era o reconhecimento de que, trabalhando várias horas, não custava nada para aquele empregador servir um cafezinho às 11 horas da manhã, reconhecendo que ela dava tudo pelo local de trabalho. Imaginando uma demanda na Justiça do Trabalho, como essa trabalhadora colocaria esse tema? Como ela traduziria nos nossos esquemas jurídicos tradicionais essa demanda por respeito e consideração? Ok. Obrigada pela sua exposição, professora. Vamos agora para um breve intervalo e já retornamos, porque tem debate aqui no Academia.
Estamos de volta e agora para começarmos o debate sobre trabalho, moradia, dignidade e cidadania. Estão aqui Wilson Teodoro, doutor em Direito, e Mário Teodoro, doutor em Economia. Vamos então ao debate. Professor, a palavra. Obrigado. Doutora Noêmia, eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizá-la pelo seu bom trabalho, maravilhoso. E uma questão que me chamou a atenção no seu trabalho, principalmente de especificidade do trabalho, é a utilização do método etnográfico num trabalho jurídico, o que é uma coisa quase que inusitada, muito pouco utilizada. Então, a minha pergunta primeira seria: por que dessa opção metodológica e quais os avanços obtidos a partir dessa opção metodológica de utilizar um método que é muito mais utilizado na antropologia, nas ciências sociais? De fato, professor, foi uma escolha bastante difícil, porque os juristas, na sua tradição, eles estão mais acostumados à articulação de textos e de textos normativos em particular. Mas esse trabalho teve início antes do seu próprio começo. Na verdade, durante o mestrado na Universidade de Brasília, já havia uma preocupação em pensar o mundo do trabalho profundamente transformado em que nós estamos vivendo. E naquele momento, a minha opção era analisar o discurso do Tribunal Superior do Trabalho acerca do fenômeno da terceirização. Só que no limite do mestrado, eu percebi que faltava a fala dos trabalhadores, faltava a fala daqueles que interessam. Daí, a volta no doutorado para pensar que talvez uma pesquisa empírica desse voz a esses trabalhadores. E o meu orientador, professor Dr. Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, exatamente porque lida bem com esse mecanismo da antropologia, que é a etnografia, conseguiu me mostrar que a vivência junto com os trabalhadores talvez conseguisse desenvolver uma postura de alteridade para sair do discurso formal do direito e pensar a pobreza como ela acontece. Vale dizer, no plano real das necessidades cotidianas de cada um que necessita viver do seu trabalho. Muito bem, obrigado. Professor. Doutora Noêmia, agradeço igualmente o convite, faço as palavras do professor Mário as minhas. A sua tese, ela é muito necessária no nosso mundo jurídico porque realmente faltam os trabalhos de ordem etnográfica. Mas a pergunta primeira que eu tenho para você é a seguinte: seu trabalho discute muito a questão da cidadania, ligada à dignidade, a respeito, à igualdade. E você trata a cidadania como o direito a ter direitos. Mas o seu trabalho também traz uma cidadania, digamos assim, de ordem política, a possibilidade de participar, de ser ouvido. E eu gostaria que você falasse um pouco como você vê a dinâmica da relação entre uma cidadania de participação e uma cidadania de garantia de direitos. Esse aspecto da tese foi um aspecto bastante difícil de trabalhar teoricamente, porque alguns autores vão na linha do direito a ter direitos, pensando o direito como algo que o Estado nos dá. E outros vão numa linha de que o direito também possui esse caráter revolucionário, reivindicatório, no sentido de que direito também é aquilo que eu ponho como direito, aquilo que eu peço como direito. E olhando para a Vila de Knox, esses dois aspectos não pareceram contraditórios, eles pareceram se encontrar. Na perspectiva dos cidadãos, eles reivindicam o direito a ter direitos e direitos como o do morador do lado. O morador que é tratado de forma mais igualitária na percepção deles, como é o morador do outro lado da BR. Mas, ao mesmo tempo, a construção do espaço da cidade e da moradia, em particular, veio dessa capacidade reivindicadora de pôr o direito, onde o Estado não estava presente. Professor Mário. Esse aspecto dos trabalhadores, eu queria ressaltar também a questão da informalidade, que é um outro tema que é muito tocado no seu trabalho, e é um tema que é muito esquecido nos trabalhos de direito, justamente porque a informalidade é, de uma certa maneira, a negação, né, do formal e do direito e do legal. No entanto, a perspectiva da informalidade levantada no seu trabalho tem uma conotação positiva para a maioria dos trabalhadores, no sentido de que para eles não é um peso, não é um ranço estar na informalidade, né? Como nós normalmente pensamos a informalidade como alguma coisa negativa, e no caso não aparece dessa forma nas palavras dos trabalhadores. Como é que foi isso? Como é que foi esse impacto dessa novidade?
Dois aspectos surgiram claros. O direito do trabalho, às vezes, se concentra excessivamente o seu aspecto protetivo na categoria contrato de emprego. Para os trabalhadores mais empobrecidos, essa categoria não só é distante, como às vezes ela é muito improvável. E aí me veio a pergunta se o modo como nós protegemos no campo do trabalho teria que se concentrar excessivamente na categoria emprego ou nós teríamos que reformular os nossos esquemas de proteção para pensar qualquer trabalhador, independentemente de ser um trabalhador empregado. No caso desses trabalhadores, o aspecto da informalidade não aparecia como algo completamente negativo, talvez por dois aspectos. O primeiro deles, para esses trabalhadores, o trabalho formal, ele não existe. Ele é improvável, ele é distante e a gente não sonha com aquilo que está absolutamente distante. Ou as poucas experiências de trabalho formal foram experiências de baixos salários, experiências em que o trabalhador tinha graves problemas de mobilidade urbana para poder chegar ao trabalho e, mais do que isso, trabalhos exaustivos. Então, o trabalho formal experimentado era um trabalho extenuante. E o trabalho informal permitia um tempo de vida que o trabalho formal não permitia. Então, parece que aqui duas reformulações seriam importantes. Pensar em proteções no trabalho formal que transcendam anotar a carteira, pagar o salário, é pensar que tempo no trabalho, tempo para a vida, são questões também importantes. E no caso do trabalhador informal, imaginar que nós temos hoje no mundo do trabalho pouco emprego. Mas a falta de emprego não pode significar falta de proteção. E o direito precisa se rearticular com outras formas de proteção, que não apenas imaginar que em algum momento nós vamos conseguir inserir todos no campo de uma formalidade estrita, que é a assinatura da carteira de trabalho. Professor Wilson. Doutora Noêmia, seu trabalho traz muito forte o discurso dos moradores da Vila Denox, inclusive com um anexo com transcrições de entrevistas. E uma coisa que me salta aos olhos em alguma medida, e seria o tema do meu questionamento, é porque muitas vezes o discurso dos moradores contém elementos que contrariam uma cidadania, a dignidade, a garantia de direitos. Como é que você vê essa idiosincrasia e como talvez o direito possa lidar com ela? É um paradoxo bastante interessante de uma vila que tem uma relação difícil, por exemplo, tanto com a presença da polícia, quanto com a presença do tráfico ilícito de entorpecentes. Por isso, um mesmo morador consegue dizer assim, que é muito importante aumentar a maioridade penal, portanto, aumenta a repressão, e, ao mesmo tempo, esse mesmo morador reivindica que a polícia estivesse na vila não só para reprimir, que a polícia estivesse na vila para compartilhar os problemas da vila. E é uma situação extremamente difícil para quem lida com o direito imaginar como categorias nossas tão fechadas possam lidar com demandas tão divergentes. Eu quero mais repressão, mas eu quero uma polícia presente, uma polícia que seja também cidadã. Talvez aqui o campo de discussão, que transcende até o aspecto do doutorado, seria repensar o que é segurança pública, para que serve segurança pública e por que eu tenho excesso de repressão apenas quando eu estou lidando com os mais pobres, ou aqueles que estão localizados no que a gente pode chamar das margens da cidade. Professor Mário. Um outro aspecto que eu queria ressaltar, e aí uma pergunta, é com relação à questão da noção de cidadania. Né? Normalmente nós vamos ao campo com uma determinada ideia para ser ou não falseada no campo. E no caso da cidadania, que me parece central no seu trabalho, a minha pergunta é, após a vivência dessa pesquisa riquíssima de campo, o que você poderia falar a respeito da sua concepção de cidadania antes e depois? Foi necessário incorporar uma outra ideia de cidadania que ela não estava no horizonte inicialmente, que é pensar que os agrupamentos, naquele caso específico, o agrupamento chamado Denox, unido em torno da ideia de reivindicar moradia, de reivindicar espaço da cidade, traz uma ideia de cidadania como a possibilidade do reconhecimento de identidades plurais. É claro que antes da pesquisa talvez eu tivesse essa noção, mas eu não imaginava que afirmar identidades plurais
a partir de reivindicações que estão presentes hoje, mas podem não estar amanhã, também precisam ser incorporadas na nossa concepção do direito a ter direitos. Obrigado. Professor Wilson. Doutora Noêmia, seu trabalho deixa muito claro, pelo menos para esse grupo de moradores da Vila Denox, a insuficiência, ou como você mesmo disse, a distância do conceito de emprego formal. E, ao mesmo tempo, nós estamos em um momento histórico em que há uma proposta de reforma trabalhista sendo discutida. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como você vê o que o seu trabalho identifica e a proposta de reforma que nós temos em pauta hoje. É difícil prever o futuro, mas é possível traçar algumas possibilidades. Às margens da cidade, o excesso de urbanização nas grandes cidades brasileiras e nas cidades do mundo tem uma relação direta com a necessidade e reivindicação de trabalho. A pobreza tem relação com isso. Numa reforma trabalhista em que a linhagem se estabeleça na ideia de maior desafiliação dos trabalhadores, uma reforma trabalhista que faça com que a informalidade seja o campo, por exemplo, uma reforma trabalhista com menos direitos formais, talvez ela tenda a formar mais bolsões de miserabilidade, um processo mais intensivo de redução da média salarial brasileira e, portanto, de uma carência que não é só de trabalho. É uma carência, como eu procuro dizer no doutorado todo, de uma cidadania plural, que é a cidadania para o trabalho, a cidadania de estar na cidade, a cidadania da moradia, a cidadania de ser tratado pelos órgãos públicos com respeito. Eu não gostaria de propor uma teoria do caos de forma nenhuma, mas talvez identificar que se a reforma trabalhista não estiver comprometida também com a pessoa dos trabalhadores, nós teremos a reprodução de muitas vilas Denox, mais próximo dos centros das cidades do que a gente imagina. Professor Mário. Dona Noêmia, uma última pergunta. Essa pesquisa de campo que foi feito, esse estudo de caso etnográfico, até onde ele pode ser generalizável? Até onde a realidade que se constatou na Vila Denox pode ser extrapolada para outras realidades de outras vilas no nosso Brasil? A pesquisa etnográfica, ela de certa forma fica bastante acoplada à singularidade do lugar, à fala daqueles trabalhadores, aquele momento específico de reivindicação de direitos. Mas durante o doutorado eu procurei traçar um diálogo com outras etnografias. Uma delas de Marcos Cardoso, em Pavão Pavãozinho e Cantagalo, no Rio de Janeiro. Uma outra delas, outra dessas pesquisas também aqui em Brasília, de uma professora chamada Antonádia, e que pesquisou um campo muito interessante, também da periferia de Belo Horizonte e também da periferia de Salvador. Não são diálogos diferentes, são diálogos entre etnografias, mas que conseguiu mostrar algumas constâncias. A miséria e a urbanização nas periferias das cidades têm alguns pontos em comum. E um deles, mais marcante, é como a sociedade brasileira, ela ainda lida com a questão da igualdade de forma profundamente desigual. Para alguns, uma igualdade formal vale. Para outros, a igualdade simplesmente é um mero discurso retórico. Professora Noêmia, parabéns pela sua tese. Obrigada pela presença aqui no Academia. Eu é que agradeço a oportunidade de debater. A tese sempre é um momento muito especial para quem se empreende no campo da pesquisa, e trazer essa pesquisa e poder debater com os professores, trazer para o público, criticar os resultados, é sempre uma oportunidade ímpar. Ok. Obrigada também a vocês, professores, professor Mário, professor Wilson. Obrigado. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o Academia de hoje ou outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!